Olá, Facers, YouTubers, rádio amantes, Zap amigos, Instagramers, reis das redes, duques do dial, enfim, áudio atentos, virtuais, vocês, vibrantes. Como eu contei na chamada desse vídeo, quem não viu, vale a pena, tá lá no Zap, no Insta, também no meu canal do YouTube. Hoje nós vamos além da poesia, mas sem sair dela. Além porque o gênero é outro, é a fábula. E além também porque as fábulas, quando são o que devem ser, como dito na chamada, têm uma virtude única. Elas se adaptam à compreensão de quem ouve. O mesmo texto, exatamente o mesmo, para uns é entretenimento, um gosto de aventura, uma pausa de prazer, e para outros é um mergulho na profundidade, é um sopro de filosofia, até uma instrução camuflada sob o véu da fantasia. E eu acho que é esse precisamente o caso da fábula que nós vamos ouvir, a história dos dois que sonharam, que alguns dizem ser a noite 351 do livro das Mil e Uma Noites. Eu acho que esse número é mais simbólico do que matemático. Bom, no final eu vou destacar algumas das curiosas passagens dessa lenda oriental, que, como eu disse, vai além da poesia, mas sem sair dela, seja porque o texto é esplendoroso, como um palácio mourisco, seja porque essa versão que nós vamos ouvir foi transcrita por um dos maiores poetas do século XX, na verdade de toda a modernidade, a quem eu devoto amor e gratidão, o bardo, nascido na Argentina, mas ele pertence a todos nós, e que atendia pelo nome de Jorge Luiz Borges. E dito isso, permitam-me convidá-los a caminharem comigo por alguns minutos, numa noite da Arábia, pela história dos dois que sonharam. O historiador árabe Al-Ishaq contou esse fato. Dizem os homens dignos de fé, mas só Allah é misericordioso, onipotente e não dorme. Dizem os homens dignos de fé que houve no Cairo um homem muito rico, mas tão magnânimo e liberal que perdeu todas as suas riquezas, menos a velha casa marroquina do seu pai. E foi até mesmo forçado a trabalhar para ter o que comer. Trabalhou tanto que o sono, uma noite, o venceu debaixo da figueira do seu jardim, que ficava na frente de uma fonte. E, no sonho, ele viu um homem gordo que tirou da boca uma moeda. Ele disse: "A tua fortuna está na Pérsia, em Isfahan. Vai buscá-la." Na madrugada seguinte, ele acordou e empreendeu a longa viagem e enfrentou os perigos dos desertos, dos navios, dos piratas, dos idólatras, dos rios, das feras e dos homens. Chegou finalmente a Isfahan, pobre e sem recursos. E no centro dessa cidade ele foi surpreendido pela noite. Por isso ele se estendeu no pátio de uma mesquita para dormir. E junto dessa mesquita havia uma casa e, por vontade de Deus onipotente, um bando de ladrões atravessou a mesquita e se meteu na casa. E as pessoas que dormiam acordaram por causa do barulho dos ladrões e pediram socorro, e os vizinhos também gritaram, até que o capitão da guarda noturna daquele distrito acudiu com os seus homens e os bandidos fugiram pelo terraço. O capitão mandou investigar a mesquita. E ali deram com o homem do Cairo. E lhe aplicaram tantos golpes com varas de bambu que ele andou perto da morte. 2 dias depois, ele recobrou os sentidos na prisão. O capitão mandou buscá-lo e perguntou: "Quem és e qual é a tua pátria?" O outro resolveu responder honestamente e disse: "Eu sou da famosa cidade do Cairo, e o meu nome é Mohammed El Maghreb." "E o que te trouxe à Pérsia?"
E o homem continuou dizendo a verdade. Eu tive um sonho. Nesse sonho, vi uma figura que me disse que eu viesse a Isfahan, porque aqui estaria a minha fortuna. Bom, já estou em Isfahan e vejo que essa fortuna que ele prometeu devem ter sido as bordoadas que os seus homens tão generosamente me aplicaram. Diante dessas palavras, o capitão riu até mostrar os dentes do siso. E terminou para ele dizer assim: homem desatinado e ingênuo. 3 vezes eu sonhei com uma velha casa marroquina na cidade do Cairo, em cujo fundo existe um jardim. E no jardim, um relógio de sol, e depois do relógio uma figueira, e diante da figueira, uma fonte. E debaixo da fonte, um tesouro. Não dei o menor crédito a essa mentira. Tu, entretanto, filho de uma mula com um demônio, vagaste de cidade em cidade, levado apenas pela fé no teu sonho. Que eu não te volte a ver em Isfahan. Toma estas moedas e vai-te. O homem tomou as moedas e voltou à sua pátria, debaixo da fonte do seu jardim, que era a do sonho do capitão. Ele desenterrou o tesouro. Assim Deus o justificou e exaltou. Alá é o misterioso, o oculto. Bom, espero que vocês tenham gostado desse conto encantador. E o sentido mais imediato dele, acho que todo mundo pode perceber, é uma afirmação que está presente em todas as tradições espirituais, até mesmo nas morais mundanas. O tesouro está dentro de cada um, isto é, na nossa própria casa. A busca é interior. Nas escrituras cristãs, lemos: o reino de Deus está dentro de vós. Nas doutrinas hindus, é mencionado o Atman, o eu interior. Enfim, é um conceito universalmente conhecido. Mas esse conto, se for examinado com atenção, eu acho que vai um pouco além disso. Inicialmente, existe uma referência a uma perda das riquezas, que obriga o protagonista a um trabalho extenuante que dá origem à aventura. E essa situação, melhor dizendo, é adicionada a ideia do sonho revelador, o qual leva a uma viagem ou uma busca, que acontece ora num deserto, ora num mar perigoso, não exclui os idólatras, não exclui a bestialidade das feras e dos homens. E essa travessia conduz até uma certa noite, num certo templo. E ali o personagem passa por uma prova dolorosa, devido à qual, diz o texto, andou perto da morte. No entanto, depois ele vai chamar esses golpes de generosos. E em seguida surge o riso, que vai até os dentes do siso. E tem muito mais. O comentário poderia se estender muito, mas o importante é experimentar isso que o conto apresenta. Então eu vou parar por aqui. Quando o capitão fala do filho da mula com o demônio e zomba da fé. Eu convido os mais curiosos a se debruçarem atentamente sobre o texto, que é um tesouro.
e que, como se lê no final da fábula, nós poderemos encontrar na fonte do jardim. Bom, o que está na história dos dois que sonharam está em todas as fábulas dignas desse nome. Elas unem a sabedoria ancestral e a bela linguagem, isto é, unem verdade e poesia para o nosso prazer e para a nossa instrução. Eu espero que vocês tenham apreciado e que nós voltemos a nos encontrar no lugar onde as palavras dizem a magia.